Tá bom. Luiz Paulo Lima! Fala, meu queridão. Caramba. Poxa vida. Nossa, quanta vida, quanta história. Caramba. Quanta história. Sou seu fã incondicional aí. Eu acho que é o contrário. Nossa, eu sou mais coisa. seu fã do que você meu, porque eu vou falar para você. Não, Você tem uma história aí que é muito bacana. Eu lembro vários momentos assim que você para assim, para pensar e você lembra das pessoas e lembra da vontade. Eu lembro muito da sua gana, cara. Assim, uma coisa que para poucos, sabe? Que não tinha horário. Para você não tinha jogo ruim, sabe? Era uma coisa assim, olha, de madrugada tem que ir para tal lugar que matéria, putz, nossa, você estava lá, e saía de lá, se tiver que fazer um futebol, você ia, se tiver que fazer política, você ia. Quer dizer, foi uma escola também, né? Essa nossa geração. Nossa geração foi totalmente, tirando algumas exceções, e depois, no decorrer do tempo, a gente buscou conhecimentos, outros conhecimentos, mas foi totalmente raça ali, né? Sim. Ali tinha que lidar e resolver problemas. Exatamente. Né? Então, eu acho que você cumpriu muito bem e a admiração era muita, com certeza. Mas, ô Luiz, é assim, ó, eu quero te agradecer aqui para a gente estar aí se vendo, porque eu estava fazendo uns cálculos aqui, faz mais de 20 anos que eu não te vejo assim pessoalmente. Mais ou menos. Mais ou menos uns 20 anos que eu não te vejo assim pessoalmente, né? É verdade. E a gente fica olhando o espelho, né? Eu fico olhando e falando, nossa, eu tinha cabelo, que eu não sei o quê, que eu já fui mais bonito, que eu já fui mais. Que eu já fui mais gato. Agora, você não fica velho, cara. É formal, um monte de coisa para não ficar. Meu, Na verdade, eu acho você que tá igual. a gente tem uma vantagem, que é uma vantagem, né? A formilalina, ela ajuda você engana um pouquinho o tempo, assim, sabe? Mas mas depois a idade vai pegando mesmo, não tem como Não, ser mas a diferente. Eu sua acordo fisionomia tá igual, todo não dia para no mudou. ginásio. Que bom. O óculos Não, redondo, assim, ó, sempre com o óculos assim. É um barato, né, velho? O sorriso. verdade. Pô, legal isso aí, viu? Porque, ô, Luiz, eu acho, né, na minha opinião, cada um tem a sua, mas eu acho que a nossa geração foi uma geração muito privilegiada. Por quê? Porque a gente trabalhou na mesma época, em jornais diferentes, e a gente estava sempre se cruzando, né? Eu na Folha, você na Folha de São Paulo, eu no Notícias Populares, convivendo com aquela turma lá e conviver com todo aquele pessoal lá da época da Folha, para mim foi um grande privilégio, porque eu fui pegando um pouquinho de cada um, né? Do jeito, de visão de mundo, e aquilo vai compondo aquele tijolinho no nosso muro que a gente vai construindo ao longo da vida, né? E eu sempre gostei de você, Luiz, no seguinte aspecto. Primeiro que, assim, você sempre foi, assim, um cara que... Você foi um cara bom caráter, assim, aquele cara do bem. Não é aquele cara que vai te prejudicar, é aquele cara do bem. Então, assim, essas coisas já é uma coisa muito legal como espelho para nós. E eu não estou te jogando confete, não, porque a gente é amigo. Eu estou sendo sincero com você, né? Agora, não só pela sua competência como fotógrafo, mas o seu lado ativista, que você, paralelamente, incorpora no seu cotidiano desde sempre.
porque eu sempre soube de suas histórias, das suas andanças. E essa foto aqui, ó, é que eu tive que dar uma editada, porque ela é vertical. Eu dei uma editada na horizontal, sem a sua autorização. Mas para mostrar que em 1978, você, antes de se tornar aquele fotojornalista que vai para a Folha, vai para o Globo, vai não sei aonde, já estava embrenhado em registrar a história dos movimentos negros na sua luta, dando voz, né? E aqui é em 78 no lançamento do Movimento Negro Unificado. Estou certo? Tá certo, tá certo. Exatamente. Essa foto foi exatamente isso. Eu acho que atrás de você tem um caixão, Lei Afonso Arinos, é isso? Não. Não, essa foto é da escadaria do Teatro Municipal. É o lançamento do Movimento Negro Unificado. E naquela época Exatamente, é isso já começava marcar território, né? Um pouco antes, em 76, eu comecei, vamos dizer assim, uma vida ativista, né? Pelos direitos. Peraí que eu travo. Como eu estava dizendo, a questão da militância como ativista começou bem cedo, começou em 77, 76, ainda na época da ditadura, né? No finzinho, né? A gente dividia as coberturas de Viroclides, toda aquela fase, e eu também fazia parte nessa militância dos direitos civis aqui também, em São Paulo. Mas sempre foi uma preocupação e a gente tinha que botar a mão na massa de qualquer maneira, né? Então, que nem no jornalismo, eu comecei meu primeiro emprego como jornalista, como fotojornalista, foi na Folha de São Paulo, né? Eu tive uma experiência anterior com o Hélio Campos Melo na Isto É, mas fui para a Folha, e na Folha eu tive todas as grandes oportunidades. Confesso que ali tinha um time de gente, que nem você falou, né? Um time de gente muito qualificada, onde foi uma grande escola, né? Uma grande oportunidade de estar ali e sair para a rua e encontrar também os colegas, os amigos, enfim, que também estavam na mesma luta, cada um com seus veículos, né? Sim. E essa época da Folha, para mim, foi gloriosa. Eu tive todas as oportunidades do mundo lá na Folha, sabe? E os prêmios também, ganhei alguns prêmios importantes lá, né? O Vladimir Herzog, dos Direitos Humanos, o Grande Prêmio Líbero Vadaró, de jornalismo. E aí tem uma série de reconhecimentos, assim. E eu acho que outra que eu era o único negro também nesse cenário, né? Eu falava com o Jorge Araújo era negrão, ele ficava na dúvida, mas eu acho que ele era negrão. Os caras chamavam ele, né, de negrão, não tinha uma brincadeira dessa? E ele ficava em cima do muro ali. Mas foi um grande cara, um grande amigo, porque não vejo mestre, há 500 anos. Mestre. Então começa cedo essa minha história com a luta dos direitos civis. Mas, Luiz, antes o porquê disso... Oi, fala. Então, só para mim entender a matemática aí. Antes de entrar na Folha, pegar uma máquina fotográfica na mão e começar a tirar foto, chegar em 1978, acompanhar o movimento negro unificado, todo aquele movimento que começou a ter e tal, como é que o menino Luiz Paulo Lima
lá de Porto Alegre, vem para São Paulo e começa a se embrenhar em pegar uma câmera fotográfica. Que influências foram essas? Olha, a primeira, eu sempre, não, antes meu pai tinha uma Speedgraph, uma câmera, ele adorava fotografar. A minha vida, eu tenho desde quando eu nasci até os 13 anos, totalmente documentada. Detalhes, assim, meu pai adorava fotografar, me fotografar, fotografar minha irmã. Meu pai era retratista, sabe? Aquele cara que gostava do enquadramento, tinha que estar tudo ok, a luz, ele tinha todas essas preocupações. Então, meu pai sempre foi uma inspiração para mim, assim, como referência, sabe? Porque ele falava, sou amador, mas gosto da qualidade, gosto de fazer as coisas bem feitas e tal. Então, eu bebi um pouco disso, sabe? Quando você vê a tua vida documentada, e tem muitos colegas, muitos amigos que não tem nenhuma imagem daquela fase, daquela infância, aí você vê a importância dessas referências, né? A fotografia começa desde cedo a te dizer, olha, cara, você é esse cara aí, entendeu? Com essa história, com essa família, com o cachorro, o tipo de casa, as coisas que eu gostava de fazer, tudo isso estava registrado. Então, a minha autoestima sempre foi muito elevada. E a primeira câmera foi uma Kodak Stamatic, que meu pai me deu, quando saiu a Stamatic. Depois a minha mãe comprou no Mapping, porque eu comecei a querer fazer fotografia, gostar disso. A minha mãe fez um crediário no Mapping e comprou uma... Que câmera que era? Eu acho que era uma... Meu Deus, antes da Canon, a Nikon, e depois tinha uma outra. Deixa eu lembrar. Putz, a vida agora deu um branco aqui. Eu sei que era uma. Todo mundo teve essa câmera. Não vou lembrar agora. Mas eu acho que era uma SPS. Acho que era Canon, né? Não era Canon MTL5? Isso, eu acho que é isso aí. É essa daí. Sabe por quê? Acho que a minha mãe comprou. Porque assim, eu vou te contar uma coisa. Como chamava seu pai e sua mãe? Mário e Celanira. Dona Sheila? Celanira. Todo mundo chama ela de Dona Cela. Dona Cela. Então agora eu vou criar uma fantasia aqui, uma ficção. Quando eu comecei a fotografar e me interessar por fotografia, eu fui no Mapping e fiz um crediário desse tamanho para comprar minha primeira máquina fotográfica, que era o único lugar que tinha máquina fotográfica financiada. E era no Mapping. Então, a sua mãe foi talvez lá no mesmo período, e então acho que nós compramos juntos a MTL5. Exatamente, que tinha uma não é liquidação, mas assim, tinha uma promoção, você podia pagar em muitas mensalidades. Aí ela comprou no carnê, ainda era carnê, e aí foi a primeira, eu tinha uma cinquentinha, não, 3.5. E, aquilo para mim foi o maior brinquedo que eu tive, né? Que legal, aí eu comecei a mergulhar no gosto. Eu tive uma sorte também, eu conheci o Museu Lazar Segal nessa época. E o Museu Lazar Segal tinha cursos gratuitos, tinha um monte de coisas. E eu tinha laboratório, você podia revelar os filmes. Eu aprendi lá como revelar os filmes, papel, todas as químicas, né? Tudo isso num espaço chamado Plantão Fotográfico. E, bom, eu fiquei no museu. Eu comecei lá como usuário, coordenei
esse laboratório, né? Eu trouxe todo mundo que fotografava para as rodas de conversa naquela época. Dei curso para cegos no Instituto Pachico de fotografia. E lá eu conheci muita gente legal naquela época no museu. Uma delas, deixa eu lembrar agora, o Antônio Hélio Cabral, um artista plástico incrível, super amigo, assim, ficamos amigos muito mais depois daquilo, mas eu tive o Hugo Gama, aula de cinema. Eles conseguiram para eu trabalhar na Lynx Filmes naquela época. Nossa. E o cinema sempre teve na minha também uma outra história muito paralela, mas assim muito importante, complementar, que eu desde a escola eu estudei em colégio privado aqui, né? E não que meus pais eram ricos, nada disso, é que eles acharam, a única coisa que a gente vai deixar para vocês é uma boa formação. Então, minha mãe trabalhava costureira dia e noite, assim, para poder pagar a escola da minha e da minha irmã. E o último ano eu falei, não é justo, vou para a escola pública. E na escola pública, a primeira coisa que eu montei foi um cineclube. Depois um grupo de teatro. Aí, nossa, a polícia ia pegar filme lá. A gente fazia a divulgação do filme, por exemplo, Encoraçado de Potemkin. Anunciava. Eu fiz uma parceria com o Luz Vermelha da USP, do curso de História, da Faculdade de História. E eu estava no segundo grau. Então, foi uma junção de coisas assim. Então, a gente anunciava os filmes no Lazar Segal e passava na Luz Vermelha. Aí anunciava na Luz Vermelha, a gente passava no Segal, porque a polícia vinha pegar os filmes e tal. Mas cinema foi uma coisa que eu sempre me interessei. Naquela época também eu fiz uma primeira pesquisa sobre a presença negra no cinema brasileiro, da Cinemateca Brasileira. Eu tive acesso ao acervo e estudei todos os filmes. Eu e a Vera Benedicto e o Francisco Marcos Dias, a gente ia todo dia, saía da escola, ia para a Cinemateca, assistir filmes e identificar esse filme tem negros. Aí estudo de personagem. Isso resultou numa publicação que está na ECA. Ela estava no Lazar Segal, mas foi doada para a biblioteca da ECA. Eu consegui localizar essa pesquisa, né? Eu acho que uma pesquisa quantitativa, não era uma pesquisa qualitativa, até porque a gente não tinha, né, todos os acessos assim como a gente gostaria. Mas o cinema sempre veio junto, sabe? Então, por isso que meus enquadramentos sempre foram... Eu sempre tinha a referência do cinema, né? Diferente de outros que tinham outras preocupações com relação à linguagem mesmo, de como trabalhar isso. Eu sempre fui ruim de futebol, fotografar futebol. Puta, cara, eu adorava, mas era sempre uma competição. Eu nunca conseguia foto dele. Eu tinha, às vezes, uma foto legal, mas eu não conseguia publicar. Mas, por exemplo, basquete já era eu fiquei especializado nisso. Eu me dediquei muito. Então, a coisa do cinema, e hoje eu estou falando, hoje eu estou voltado 100% no audiovisual. Então você vai vendo lá, quando tudo começou, é uma oportunidade que eu estou tendo de falar com você sobre isso, porque eu não pensei nessa interligação, sabe? Do ontem com hoje, sabe? As coisas foram vindo assim, né? E como eu trabalhei em todos os jornais, né? Trabalhei na Folha 3 anos, Globo 1 ano, Jornal do Brasil 1 ano, Valor Econômico 1 ano, Revista Quem 1 ano, e eu encerrei meu ciclo
assim, profissional de fotojornalista na revista Quem, né? E assim, volta o assunto aí, quer dizer, meu desligamento da revista Quem, eu não vou entrar muito em detalhes, quando você ocupa cargo de editor, de subeditor, você tem que tomar decisões, né? Sim. E sempre tem que, quando você ocupa esses cargos, sempre vem junto a questão da tua relação com o diretor de redação, com o comercial do, da editora. Então, e aí tinham estudos que capa com negros não vendiam, ficavam encalhados nas bancas. Eu defendia outra tese. Então, dos motivos de eu ter saído do Editora Globo foi um pouco isso, sabe? De não concordar com uma determinada visão, né? Algum projeto editorial. E não me arrependo não de ter saído. E o que você está falando aí, eu vou até complementar, ver se eu estou errado. Mas era muito comum, às vezes, a gente, num jornal que fosse, a gente sair para fazer um fala-povo. E fala-povo é fala-povo, né? Você vai lá no ponto de ônibus lá fotografar as pessoas querendo denunciar, reclamar, é povo, né? Daí você chegava, você fazia lá 20 fala-povo, 20 retratos de pessoas falando, daí alguém falava assim, mas isso aí tá muito feio, isso aí é gordo, né? Ele esbarrava muito nisso. E eu ficava puto, falava, mas isso aqui é negro, né? Então, eu ficava puto, mas é povo. Não saímos fazer um fala-povo? Então, eu também encontrava esse tipo de situação e as pessoas não gostavam que a gente falava assim, que isso estava errado, né? Que povo é povo, independente de ser alto, bonito, feio, magro, é povo, né? E todo mundo tem direito à voz, né? E o jornal tinha que dar essa oportunidade, né, Luiz? De uma certa forma, tem uma discriminação aí, né? A gente tinha questões que eram internas, né? Que é as presenças e ausências, né? De negros assim, de poder de decisão. Quando você sai com uma câmera, você sabe melhor do que eu, quer dizer, ali nós somos os nossos juízes, né? A gente que determina o que vai clicar, onde vai clicar, sabe? Qual é a mensagem que você quer colocar. Então, o meu engajamento sempre foi ético, né, com relação à questão racial. Mas eu via e eu não podia ficar indiferente a esse olhar com relação aos nossos cotidianos, entendeu? Então, eu sempre fui buscar conhecimento, porque não tem outra maneira de você... Quer dizer, é uma das maneiras de você combater esse histórico de desigualdades no Brasil é um conhecimento. Sim. Então, eu falei, a minha sobrevivência, né, vai ter que ser pelo conhecimento. Então, eu nunca parei de estudar, sabe? Nunca parei de conversar com as pessoas que... eu lembro na Folha, né? Quantas vezes eu sentei assim com os mais experientes, né? Que trabalhavam lá e pedia dicas e pedia orientação. Eu não tinha a menor, como é que se diz? Eu era desprovido de qualquer preocupação, sabe, nesse sentido. Eu ia lá e perguntava mesmo como é que faz, né? E isso eu tive assim um retorno fantástico, né? E toda uma geração da Folha mais velha, com mais idade, na verdade, não é mais velha, sempre procuravam ajudar aqueles que estavam chegando, sabe? Sim. E isso eu levei para minha vida. A minha vida sempre foi assim, nessa duplicidade, no mínimo de duplicidade, sabe? De como lidar o cotidiano e como mudar o mundo, sabe? Então, eu sempre acreditei nessa utopia. Olha,
é possível sim mudar o mundo. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu acho que a gente colocou a perspectiva, sabe, de que tem que fazer alguma coisa que mude o mundo. Então eu levei isso para minha vida, sabe? Eu não tive, eu comecei a entender desde cedo, né, que essa pirâmide de desigualdade, ela começa pelo racismo no Brasil, né? Ela começa com o processo de exclusão, né? E essas desigualdades vão aumentando gradativamente. Junto com o racismo ele produz, ele produz aquilo que a gente chama de interfere nos corpos negros, assim. A polícia, quando vem para cima, você fotografou as noites, né? Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Esses corpos, o que o Ismael Ivo, que é um diretor do Balé da Cidade, e um cara incrível, um grande amigo, e ele falou, olha, nós precisamos hoje dar nome aos esqueletos. Naquela época, essas pessoas eram indigentes, elas eram enterradas como indigentes, né? Existia tráfico de órgãos, mas ninguém falava disso, né? As pessoas eram enterradas por número, não tinha nome, esses esqueletos não tinham nome. A diferença de lá para cá é que a gente foi estudar isso. Isso é produto de conhecimento mesmo. E hoje você quer dar nome a esses esqueletos, né? Ontem mesmo, as duas menininhas de 4, de 7 anos, a Emily, Vitória e a Rebeca, né, foram mortas brincando na porta da casa. Então, cada 20 minutos é um negro que morre. Então, a gente não dá para ficar indiferente com relação a isso, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu não deixei de fazer. Então, essa questão da desigualdade, ela pode ser combatida de diversas formas. Porque isso não é um problema do negro, entendeu? É um problema do não negro. Porque se você não resolver isso, você vai ter que investir em outras coisas. Tipo, cada vez mais muros elétricos, cada vez mais segurança, né? Cada vez mais criar bolhas, né? Bunkers. E o problema vai estar ali intrínseco, vai estar ali presente cotidianamente. Então eu entendi isso e eu vim amadurecendo com o tempo. Então quando eu falava de cinema, eu ia buscar, sabe, eu fiz muitas curadorias. Fiz curadorias de cinema na Hebraica, entre o Quilombo e o Kibbutz, a presença negra na diáspora judaica. Foi incrível. Uma pesquisa sobre o judaísmo anterior ao judaísmo que a gente conhece, né? Eu fui buscar lá nos falachas, os judeus negros da Etiópia. Sim. Então, olha que ironia, quer dizer, você vai ver os caras que o judaísmo mais antigo ele partiu, sabe, de pessoas negras, né, que construíram essa história importante, né, dessa religião. Né? Eu fiz várias mostras sobre as Áfricas, o cinema negro, o cinema brasileiro, tudo isso para juntar subsídios e informações que possam ser compartilhadas para todos, porque essa mudança que se quer é uma mudança que não é o negro que tem que fazer. São não adianta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. Né? Você tem que... Porra, não posso admitir isso. Então, se unir para a gente fazer essas mudanças, que são históricas. Né? Sim. Ô, Luiz, agora, nessa tecla aí que você está falando, o meu nome é José Luiz da Conceição. O da significa que, em algum momento, eu tive negros antecedentes. Sim. Os antecedentes eram negros. Então, meu pai era negro. Então, eu conheço duas pessoas que ficaram brancas. Que eram negros e ficaram brancos. Um era o Michael Jackson e meu pai. Então, o meu pai, ele era negro, daí eu fui ficando velho, fui ficando branco. É engraçado. E a família toda do meu pai é negra. E era engraçado que quando ele era jovem e tal, os caras, alguns familiares
que não eram negros, era de outra linhagem da outra família, chamava ele de colarinho. Olha o colarinho, olha o colarinho. Mas, pô, colarinho, colarinho. E depois a gente vem descobrir, né, que era uma discriminação. Eu falei, pô, pai, você não pode deixar chamar de colarinho, não. Por quê? Porque os caras faziam uma brincadeira assim, o colarinho é branco, né? Daí quando fica sujo, ele fica preto, né? Daí os caras faziam essa... Puta, eu ficava puto. Daí quando eu fiquei sabendo qual que era a razão do apelido, ô pai, não deixa eu falar, não. Ô, não é. Daí ele tomou consciência. Tem uma jornalista publicitária, um trabalho muito legal, chama Luana Genot. Tá. Ela tem um livro chamado Sim, a Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho. Mas ela tem uma clareza tão... que eu vou conversar com você sobre isso. A diferença entre quando a gente entre a raça negra e etnia, né? Se a gente entender esses dois conceitos, a gente entende por que nós somos tão diversos, né? O Brasil é um país que tem diferentes tons de melanina, né? Você tem a melanina mais escura, você tem a melanina mais clara, e todos, por que se identificam como negros? Então, negros é justamente, como a Luana explica muito bem, é o tom da pele e a narrativa, sabe? É como você é visto, né? Como a polícia te enxerga, como os políticos te enxergam, como o teu vizinho te enxerga. Como o seu chefe te enxerga. Então, como o teu chefe te enxerga. Então, quando a gente fala negro, a gente está falando justamente disso, no cenário social, no contexto social, de como você é visto. Você pode ter mais ou menos melanina, mas a polícia sabe por que ela te mata, entendeu? A etnia já é uma questão cultural, sabe? Então, a população indígena, você consegue identificar que o grupo pegando qualquer dos troncos, né? Desde os guaranis aqui, você traz uma bagagem cultural que é mais do que a tua maneira de representar, de como você é visto, mas a tua cultura, ela vem junto, né? Então a gente consegue identificar bem. E o afrodescendente, todos nós somos. Todos nós. E todo mundo tem um pezinho em algum lugar. Algum lugar na sua família, você vai chegar e vai encontrar alguém que tem um pezinho lá. É no cabelo, é a maneira do nariz, é a maneira de falar, o comportamento, uma série de coisas que isso você se identifica como afrodescendente. Então, a gente entendendo isso, a gente vai começar também a fazer, a se comportar, né, de uma maneira mais objetiva, sabe? De como lidar com essas desigualdades, né, que são cotidianas. A gente tem aqui uma estatística de que por cada 25 minutos um negro morre nesse país, é assassinado. Né? Eu não quero discutir o mérito do porquê disso nesse momento, mas esses números chocam a gente, né? Que é um extermínio, né? Sim. É um extermínio desde que os primeiros colonizadores, né, entraram aqui, né, para a política de saque. Não foi um processo de colonização, sempre foi. Eu fiz uma pesquisa aí um tempo atrás. Existe um museu lá em Goiás Velho, um museu da contabilidade do período colonial. Então, eu peguei um caso de Ubatuba, que era um entreposto de compra e venda de escravos. Então, tinha um porto, chegavam os navios ali, e ali, os que conseguiam sobreviver, os mais jovens e os mais velhos que conseguiam sobreviver, eles tinham que ser separados por família. Então, por exemplo,
conseguiu sobreviver à travessia, um pai, mãe e filho, a primeira coisa era separá-los, né? Um vai para o sertão, então Silva vem daí, os Silvas vem quando você tinha que colocar um nome quando você era vendido no porto de Ubatuba, por exemplo, para saber que se você ia para o sertão, como é que ia chegar em Mato Grosso, em Goiás? Normalmente eram os mais jovens, que tinham ainda mais resistência, e colocava o nome Silva. Por isso que você vai conseguir, vai ver Silva no Brasil inteiro, cara, de cabo a rabo, porque se espalhou, né? Silva vem de selva. E a corrupção era desde aí, porque, você vê, nesse porto era dividido o dinheiro em 3 partes. A primeira parte, o capitão mor do navio, a segunda parte do chefe da capitania e a terceira parte pelo bispo local. Então esses 3 faturavam a compra e venda de escravizados no Brasil. Então a contabilidade comprovava isso aqui foi para o bispo, isso aqui foi para o... E você vai ver isso no Brasil inteiro desde sempre, né? Então, por isso que eu acho que, na medida que você começa a entender o Brasil de que forma que ele é, você tem que buscar lá no fundo, sabe? Do porquê que isso acontece. Por que o Rio de Janeiro é daquele jeito? Ele foi capital do governo, né? Brasília agora é capital do governo. E por que tem tanta corrupção? Por que tem tanto drama? A gente tem que entender a história nessa dinâmica, sabe? Até para fazer as leituras mais precisas. E outra coisa que eu desconstruí na minha vida é de dizer, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui é verdade, sabe? Eu acho que eu encaro tudo como um grande cenário ficcional. É importante você, como cidadão, estar pensando sobre aquilo, é importante você dar a sua opinião sobre aquilo. Mas nós estamos construindo universos, né? Eu tenho essa preocupação racial, para mim já é uma coisa natural, já está em mim. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu leio sobre tudo, eu participo, eu converso e tal, mas também não é só isso que eu faço, entendeu? Tem outras coisas que me atraem também, que são super importantes, fazem parte da minha vida. Assim. Luiz, e o que você está falando acaba tudo isso direcionando para a imagem, né? Porque não tem como você desassociar o que você vê na rua, o que você leu nos livros, ou o que você vê na televisão, não associar a imagem, né? Então, eu particularmente acho, assim, fazendo um raio-x de tudo que você falou, que paralelo a isso, você vê tudo isso como um roteiro de um filme também na nossa vida, né? E que pode, com a nossa contribuição como artista, ajudar a conscientizar para mudar uma realidade, né? Então, assim, eu me lembro que você, na Folha, você não fazia esporte, não sei o quê, não sei o quê, e esse seu lado ativista, de querer mudar, de fazer as coisas em pró e coisa e tal, um dia, mais cedo ou mais tarde, aparece na sua frente lá uma imagem que ajudou a mudar a realidade, ou pelo menos provocou a sociedade de tal forma que aquelas imagens fortes que você ganhou o prêmio, que eu gostaria que você falasse, né? Que isso repercutiu como ativista, assim? Como que você se viu, não como repórter fotográfico, mas como ser humano? Do revólver? Isso. Como é que foi os bastidores daquela imagem? Você fala da imagem do revólver? Isso, dos menores. Na boca de uma criança? Isso. Essa foto. Menor, polícia versus menor. Então, aquilo ali é muito simbólico, cara. Foi assim, eu brinco um pouco que não, aquela foto. Simbólica, você parou foto simbólica.
Aquela foto do Polícia versus Menor, eu tinha tudo para ser demitido naquele dia, né? Por quê? Porque eu fui fazer o final do campeonato de vôlei lá no Ibirapuera, né? Lá no Ibirapuera. E o caderno de esporte fecha cedo, ele fechava tipo 3 horas da tarde naquele dia. Então toda a pressão total em cima de mim, porque eu precisava ir lá registrar 2 fotos, fazer 2 cliques e voltar com um filme e entregar isso para o fechamento não atrasar, porque tinha que definir a capa também, né? O que ia entrar na capa. Bom, beleza, eu fui fazer essa imagem. Quando eu estou voltando, estava chovendo a canta. Eu estava com o Ferreirinha. Ferreirinha era um motorista querido lá da Folha. Ferreirinha é um motorista, né? Lendário. Lendário. E eu estava com o Ferreirinha, eu falei, cara, relaxa o pau, cara, a gente tem 20 minutos para chegar na Folha. Aí subi uma brigadeira, trânsito, chovendo. Aí eu vejo uma cena, assim, uns 15 policiais, tudo com arma na mão, atravessando assim, na minha frente, e indo em direção à Alameda Santos. E correndo, sabe? Eu falei, puta, que merda aí. Eu falei, Ferreirinha, estaciona aí. Ele falou, Luiz, você não tem que estar 15 minutos lá. Porra, deixa eu ver isso aí, cara. Pode ser que seja meu. Aí saí correndo, atrás dos caras, demorei. E botei a 300, só a câmera com a 300. E saí, falei, seja o que eu quiser. Perdi os policiais, eles entraram numa galeria. Eu estou do outro lado da rua. Aí o que aconteceu? A gente na época tinha um bip. E aí o bip não parava de tocar, sabe? Todo mundo da redação estava querendo me matar lá na Folha. Vamos pegar esse homem, vamos matar esse homem, que estamos querendo a foto do fichamento, que esse homem se perdeu, que ele está dando um chapéu na gente. E aí o que aconteceu? Eu fiquei na esquina da Alameda, com Joaquim Jean de Lima. Bem na esquina, assim, tinha uma marquise, tinha um monte de garotos de rua ali, né? Tudo assim, 9 anos, 8 anos, 10 anos no máximo. E tudo ali, cheio com seus pacotes, tá chovendo e tal. Daí me sai, eu tô do outro lado da rua. Tinha uma rotisserie, eu entrei na rotisserie, pedi licença pro dono, até nem sei. Fiquei dentro da rotisserie com a 300 e fiz um clique, fiz 2, falei, puta, não vai dar nada. Só merda isso aí. Mas assim, o teu feeling gritou mais alto. Aí tinha um cabo muito exaltado. Assim. Esse cabo, ele ameaçava pegar o revólver, e o menino discutia com ele, o menino de 4 anos de idade, 5 anos, discutia com ele, gritava com ele, ele falou assim, cala sua boca, porque senão... Aí tirou o revólver, e eu estou aqui fazendo as cenas, né? Tudo acontecendo na minha frente. E fiz a sequência. E ele enfiou o revólver na boca da criança lá. E quando eu fiz o último clique, eu tinha 2 filmes, já sobra do filme do vôlei. Eu rebobinei. Quando eu senti que tinha feito, mas não tinha certeza, eu tinha que revelar aquela porra naquela época. E aí eu peguei e troquei o filme da máquina, botei outro filme, e os policiais, um parou o trânsito, eles ouviram o barulho da câmera. Não sei como. Vieram para cima de mim. E nisso o Ferreirinha estava desesperado atrás de mim, passando, eu vi ele passando. Eu fiquei dentro da rotisserie, eu botei outro filme, peguei esse filme, coloquei aqui na mala, do lado direito, tinha uma bolsinha, eu botei ali, não era mala de fotografia, eu carregava sempre tipo uma pochete assim, e coloquei ali, né? E aí dá o filme, né? Porque o cabo Aquino falou, olha, cara, me dá o filme. Não, eu falei, não vou dar filme nenhum, não vou dar filme nenhum, não tem... eu perguntei, você fez alguma coisa errada? Me dá o filme. Aí os policiais vieram para cima de mim,
e tal, e tal, tal. Daí eu rebobinei o filme que não tinha nada, dei para eles, né, porque eu vi que a coisa ia esquentar. Se eu fosse uma delegacia, me revistar, essa é uma merda. Então, eu dei o filme virgem para eles. Já resolveu o problema ali. Virgem. Aí o Ferreirinha parou no lado e começou a buzinar. E daí desceu. Bom, entramos na Folha. Eu saí correndo, eu não falei nada. Eu fui levando esporro desde que eu entrei na porta da redação. Você é o responsável, você é o filho da puta. Aí eu fui no laboratório e revela esse filme aí. E, porra, calma, gente, calma, vamos. Peraí, eu não queria afirmar, porque eu queria, pô, tem foco, tá tudo ok. Aí revelaram o filme e eu levando esporro. Daí quando eu peguei o filme, assim, e comecei a olhar, vi a sequência, aí peguei minha lupinha, olhei, foco. Aí eu cheguei e entreguei pro Silas. Silas, olha isso aí. Ele fala assim, seu filho da puta, o que você tá todo coisa? Eu vou morrer. Caralho, puta merda. Aí chamou o Matias Suzuki. Matias disse, você, Luiz Paulo, porra, o que acontece? Só esporro, cara. Eu falei, aí o Silas falou, olha isso aqui. Aí eu, caralho, puta, para tudo. Paga as máquinas. Não, porque no dia seguinte, primeiro era o Ano Internacional da Criança. Sim. Depois, no dia seguinte era no sábado, isso foi numa sexta-feira, e no sábado era o aniversário da Polícia Militar, ia ter desfile na Tiradentes. No dia que você ia sair publicado, né? Exatamente. Cara, os caras, eu que fiz o texto, não tinha repórter, eu botei ele deu assim a sequência na capa, deu dentro enorme, e eu fiz os textos e fui para casa, cara. Assim, eu falei, puta, caralho, isso. Aí de manhã, quando deu umas 7h30 da manhã, era meu plantão esse final de semana no final de semana era meu plantão. Eu chegava tipo 11 horas, mas 8 horas para o telefone. Luiz, vem pra cá voando, cara. Voa. Aí peguei um táxi e fui. Meu, o telefone não parava. Aí me liga o comandante-geral da Polícia Militar. Quero falar com o Luiz Paulo. Nossa! Aí, não, foi um... Porra! Meu, esse cabo Aquino, ele queria me matar de todo jeito. Ele decidiu, ele ligava na casa da minha mãe, porque como abriu um BO, processo contra o cara, então tinha todos os meus dados. E ele descobriu meu telefone, ligava aqui, 4 horas da manhã, na casa da minha mãe, 3 horas, falou, você vai morrer, seu filho da puta, você vai morrer. Sabe? E eu cagando, entrei na rua, saí da Folha, sempre assim, sempre a polícia estava na porta da Folha. Eu sei que foi uma merda, a Folha resolveu me mandar embora. Eu fui para os Estados Unidos, fazer um curso, fiquei acho que 3 meses nos Estados Unidos. Ela pediu para eu sair do ar. Mas mesmo assim eu fiquei até segunda-feira. Aí eu fiz plantão de domingo, repercussão, papapá. Aí na segunda-feira, aí no sábado, no domingo, teve uma entrevista com o comandante da Polícia Militar. E ele falou, não, já prendemos o Cavaquinho está no Barro Branco, está preso, vai ficar preso lá, isso ele vai ser punido exemplarmente, que isso não é orientação da Polícia Militar, e papapá, então entrevista com o cara. Eu fiz a foto do comandante. Beleza. Segunda-feira, eu cheguei cedo, aí me deram uma pauta, eu falei, não, vou te dar uma pauta light. Vai na delegacia aqui, ali pertinho da Folha, tem uma delegacia na Rua Aurora. Terceiro DP. Tem uma coletiva lá. Vai lá com a repórter, não sei, esqueci o nome dela agora. Aí vai lá. Aí uma entrevista de uma resenha de uma história, mas eu nem sabia, eu não estava com a cabeça ali, entendeu? Aí chega na sala do
do delegado. Aí, em cima da mesa do delegado, tinha um boletim de ocorrência. Tá todo mundo lá falando com o delegado. Eu comecei a dar volta em cima da mesa, olhei na mesa, um BO. E o BO assinado por quem? Cabo Aquino. Eu fotografei o BO. Fui embora, deixei a repórter lá, fui embora para a Folha. Aí cheguei lá para a Folha, assim, ó, é o seguinte, velho, vou fazer aquela matéria lá, eu já pode ir para casa, dá um tempo agora, senão você vai ficar sob pressão aqui. Não, dá uma olhada nisso. O BO estava escrito assinado, um boletim de ocorrência, assinado pelo Cabo Aquino. Aí ele falou, puta! Aí o Martins falou, vai entrevistar o comandante e vão tirar dele que o Cabo Aquino está preso. Aí fomos lá, entrevista, comandante, desculpa, estou mais uma vez e tal. O Cabo Aquino é só para uma resenha, a gente, sobre essa matéria, que repercutiu muito. O Cabo Aquino está preso, incomunicável, vai responder esse processo junto com a Corregedoria da Polícia Militar. Ele está preso, as armas dele estão apreendidas, está tudo preso, tá ok. Meu, aí dá a entrevista do cara hoje, no dia seguinte, na segunda, com a foto do BO, assinado o Cabo Aquino com data. Quer dizer, não estava preso. Puta merda, isso, cara, meu, isso foi a merda para mim, porque os caras vieram para cima mesmo, assim, ligavam na Folha. Aí a Folha decidiu que eu tinha que cair fora, dar um tempo. Aí deu um tempo fora, fui para os Estados Unidos e fiz uma matéria, enfim. Aí depois de um ano, teve o julgamento do cara. E o julgamento, eu estou com os dois advogados da Folha do meu lado, eu vejo um cara entrando com cadeira de roda, cheio de coisa pendurada, sabe? Soro, cara tudo deformado. O cara veio em direção a mim, assim, sabe? Parou com a cadeira de roda na minha frente e falou: você me fudeu a minha vida. Você fudeu a minha vida. Era o Cabo Aquino. Ele tinha levado 3 tiros e não morreu, cara. O cara era muito ruim. E ele falou: você pode me ajudar agora, desmentindo essa história. Eu falei: eu vou te ajudar, sim. Eu vou confirmar tudo que aconteceu. Aí se desculpa, mas é a verdade dos fatos. E aí, eu sei que quando deu a entrada, assim, eu confirmei tudo, nunca mais vi o cara, o Cabo Aquino, mas ele queria, sabe, os olhos dele falavam tudo, cara, falavam tudo, sabe, de como eu acabei com a vida dele. Mas na verdade, não. Esse é o nosso cotidiano, né? Esse é o nosso cotidiano. E naquela época não tinha câmera com celular, sabe? A gente não tinha internet, mal tinha começo de internet. Tinha o bico. Exatamente. Hein, Luiz? E você resumiu uma história interessante no seguinte aspecto, né? Você está com o horário de fechamento exprimido, atrasou, tá vindo, os caras estão desesperados, que tá fechando o jornal, que estão esperando aquela foto, os caras, esse filho da mãe, se não aparecer, vai ser demitido, não sei o quê, porque eu vou chorar, e eu tô chegando e tal. Daí você tá com outro motorista, que é o Ferreira, hein? Os dois ali e tal. Daí você faz a grande foto tal, que vai dar toda essa repercussão, daí você chega na redação, os caras, pô, filho da mãe, onde você tava enrolando, né? E o emocional, né? Você é isso, é puta foto do cara. Quer dizer, isso é bárbaro no jornalismo, né? Não, isso aconteceu com muita gente, né? Assim, todo mundo tem uma história assim, né? Essa eu tive um pouco de sorte, né? Que era o dia da Polícia Militar, quer dizer, não tinha bomba mais bem colocada, né?
Mas Puta, eu acho que foi isso, né? Então, isso foi uma coisa muito bacana, assim. E é legal, se tem pelo menos uma foto que te lembre, sabe? Fica, alguém vai lembrar daqui a um tempo, né? sim. Pô, ele que fez essa foto, tal, tal, tal. Mas o importante é que é, eu lembro, eu fui fazer palestra na Polícia Militar depois de um ano, para polícia, para os polícias mesmo. É, e no começo foi tão constrangedor, mas depois, porra, assim, é pedagógico também essas Sim, coisas, sim. sabe? Então, o teu trabalho, a gente não sabe, ele tem uma função de contar histórias, mas de mudar histórias também, entendeu? É, a Ajudar a repercussão melhorar, né? internacional, exatamente. Ajudar a Mudar, melhorar, né? mudar, a melhorar, contribuir de alguma maneira para melhorar nesses setores, né? Porque é isso, cara. Eu lembro das tuas fotos também, é, tinha a coisa sabe, da cena, né? Da cena, mas não tinha só a cena, Não. né? Tinha outras histórias ali que iam compondo. Às vezes era uma etiqueta, né, no dedo do cara, às vezes era o cara está no segundo plano, o primeiro plano tem uma mãe assim ajoelhada. Eu não lembro dessa foto. Tem uma foto sua que eu lembro, que a Marlene também fazia, né, com você, né? Notícias Populares. É, à noite, é. A Marlene não. E então tinha essas coisas assim que, quando você vira no dia seguinte, são fotos incríveis, incríveis, um tema muito duro, né? Sim. Muito duro, muito duro, né? E, e aí hoje a minha discussão é essa: a gente precisa dar nome aos esqueletos. Exatamente. Isso não é uma versão minha, mas é uma do Ismael Ivo, que falou: chega de carregar esqueletos sem RG, sem CPF, sabe? A gente tem que dar um nome a esses esqueletos, senão não muda, entendeu? Tem Exatamente. Marielle, tem várias questões. Esse é um engajamento político, mas não é um engajamento autoritário, vamos dizer assim, entendeu? Sabe? A história é essa. Não. Sempre é um conjunto de fatos. Essa foto ficou impressionante porque ela repercutiu, ela voltou aquele ano internacional da criança a discutir, né, a violência contra as crianças no mundo. Então, ela se inseriu num outro contexto, sabe? Então, houve reconhecimento de várias maneiras e tal. E, assim, de lá para cá, a fotografia foi ocupando assim, um tempo é, é, um tempo importante, mas dentro já de um processo do audiovisual, né? Então, eu sempre achei legal essa história de você pensar em usar linguagens contemporâneas. Eu queria ter descoberto isso, o audiovisual, um pouco antes. Eu descobri o audiovisual em 2008, em 2007. Então, 2007 para 2008. nesse período você já tinha passado pelo Estadão, pela Quem e tudo mais. Em 2007 você começa a se dedicar ao audiovisual? Já, eu coloquei no meu radar o audiovisual, né? Mas aí eu tive uma passagem pelo Museu Afro Brasil, Tá. né? Eu fiz parte do núcleo multidisciplinar. Tá? Então, há 2 anos e meio, eu conheci a Silvia. Ela organizava, a Silvia Aroni, ela organizava uns encontros de tecnologia e inovação numa agência de publicidade. Então, era um happy hour todas as sextas-feiras, eu ia. Eu conheci lá, ela trabalhou muito tempo na França, na área do cinema, né, do audiovisual, com filmes premiados, trabalhou com
enfim, teve uma história muito importante na França, e ela voltou com esse sonho de criar uma cidade voltada para o audiovisual. Então a gente mergulhou, nós mergulhamos para estudar a história dos estúdios no Brasil. Então, desde a Cinédia, nos anos 40, 50, até a Quanta, que é o maior estúdio que a gente tem hoje na América Latina. Então, nós estudamos o porquê, por que os estúdios deram certo, por que não deram certo, as metragens, as relações, as histórias. A gente estudou com muita profundidade esses estúdios para poder pensar numa cidade em que fosse um ecossistema que funcionasse, sabe, de ponta a ponta. Quer dizer, é uma maneira de você contribuir para o desenvolvimento, de fato, da indústria do audiovisual no Brasil. O Brasil tem um potencial muito grande com criativos, com pessoas e tudo, só que cada espaço é uma bolha em si, né? Isso vem de uma história desde os anos 30, 40 e 50 no Brasil. Então a gente resolveu fazer uma coisa muito diferente, de criar na verdade, uma cidade onde você tem 3 pilares importantes. Um pilar voltado para a indústria. Então, além dos estúdios totalmente equipados, com resolução acústica, enfim, de toda a infraestrutura, as salas de apoio, salas de criação, a parte de design, são vários estúdios de 2.500 metros, de 1.000 metros quadrados. A locação de equipamentos, a gente vai ter equipamentos top de linha da Reflex, da Red One, para o audiovisual. Então, a pessoa não precisa sair dali para buscar alugar num outro lugar. A gente vai trazer tudo para dentro do polo. A parte de educação, a gente tem um outro pilar, formação e capacitação de técnicos do audiovisual, assim, de excelência, sabe? Para desenvolvimento de games, como os filmes da Ubisoft, que são filmes, são epopeias, são grandes histórias, né? Não tem a figura do super-herói. São as grandes batalhas civilizatórias e tal. E isso no Brasil não tem. Isso tem 23 países do mundo, mas não tinha. A gente está trazendo essas escolas de efeitos especiais, de dublês, escola de dublê, enfim, tudo relacionado ao audiovisual. E o terceiro pilar é o entretenimento. Então, a gente tem um auditório para 3.000 pessoas. Ele é multiuso, ele serve tanto para campeonatos de games, como espetáculos artísticos, como seminários de grande escala. Isso aí, ele vai funcionar o tempo todo. E uma outra coluna é o entretenimento. A gente vai trabalhar muito com realidade virtual, realidade aumentada. A gente está trazendo pessoas incríveis nessa área, né? Estamos conversando com muita gente no mundo para trazer preencher esse espaço de entretenimento em São Paulo. São Paulo tem 2 hotéis dentro, um hotel voltado para a indústria mesmo e um hotel para as pessoas virem e usufruírem daquilo que tem lá, de exposições, de figurinos. A gente conversamos com a Cinecittà, por exemplo. Eles têm um programa de exposições itinerantes de figurinos de filmes clássicos e tal. Então, a gente vai fazer muito intercâmbio e a gente vai mexer com o ecossistema na América Latina. A gente está conversando na Argentina, né, que tem o Distrito do Cinema na Argentina. A gente tem conversado com eles. Enfim, a gente está totalmente voltado full time para isso. Nós somos 4 sócios, por enquanto, né? 4 sócios são 2 franceses, eu e a Silvia, e mais 2 franceses. São franceses ligados ao mercado, são gente muito top de linha no mundo. Então, nossa empresa, a holding, é uma
uma empresa franco-brasileira. Então, ela vai funcionar com fundos de investimentos internacionais. A gente não vai trabalhar com dinheiro público. Que mais que eu posso falar assim? Que a gente tem um problema de confidencialidade. Sim, não, Então, eu não posso e entrar no quando que detalhe. o projeto definitivo está previsto para, mesmo com a pandemia, a finalização dele tá previsto para quando? Não, a coisa mais difícil era o terreno. A gente já comprou o terreno são 60.000 metros quadrados de área. Agora começaram as negociações finais com os fundos de investimentos. Então, é um projeto de 3 anos. Vai ficar pronto na totalidade, de 3 anos. Caramba! Então, é um projeto para a vida, né? E aí, tudo isso que a gente conversou, a gente vai discutir diversidade, a gente vai discutir inclusão, a gente vai tentar reduzir desigualdades dentro desse modelo de negócio. É um business, é uma coisa de negócios, né? A gente está falando disso, mas a gente não vai deixar de prestar atenção, né, de que algumas coisas precisam ser corrigidas, como processo mesmo de implantação de um projeto tão ousado como esse, né? Então a gente vai conversar muito com quem se beneficia da indústria. São Paulo é uma capital importante nesse sentido, porque não tem praia, ela é um lugar para as pessoas virem para cá, procurar o que fazer. E você tem restaurantes, a gente vai ter restaurantes lá dentro, temáticos, tudo é cenográfico, tudo é cenográfico. E, enfim, esse é o nosso projeto de vida no momento, né? Eu estou no projeto desde o início, pretendo continuar e tal, e a gente está nessa fase, na fase de... Agora é a fase mais difícil, que são os contratos, né? Tem muito contrato, muito detalhe, então é uma guerra jurídica, porque envolve vários fatores. E é Mas, assim, binacional, né? E também tem toda aquela coisa da legislação binacional também, que é... sim, tem tudo isso, né? E como a gente quer pensar no ecossistema inteiro, o cara entra com um roteiro e sai com um filme distribuído no México e nos Estados Unidos, a gente tem essa possibilidade no ecossistema. Então, você tem que conversar, porque envolve legislações diferentes, a gente tem que estar totalmente conhecendo esse universo, a gente está conhecendo, estou conversando com muita gente, a Silvia tem esse papel também de front, ela é a CEO desse projeto, então é uma mulher muito preparada, muito qualificada, e uma pessoa incrível, do bem também, e nós estamos assim, voltados com isso full time. Legal. Então você vê a trajetória do seu amigo aqui. A gente não pode abrir mão sabe, de desafios, né? Primeiro é difícil convencer a família, depois você convence a família, as coisas vão fluindo. Não, e a gente, ô, Luiz, eu fico me lembrando aí do que você falou, né? Do seu pai com a Speedgraph lá, daí você fazendo cinema lá no Lazar Segal e indo lá para a Luz Vermelha lá, para fazer lá, daí fugindo e cercando, e de repente você está aí, né? Nesse passo largo que foi a conclusão dos degraus, né, que você passou assim, e sem perder o lado humanitário, né, o lado humanista da obra, né? Porque não adianta você construir uma obra se ela não tiver o lado humanista, né? O propósito ser Não, humanista, né? tem que ter um propósito, né? Humanista, tem que ter uma força para ir buscar onde tiver esses personagens, né? Da história humana mesmo. A gente está falando de processo civilizatório, a gente está pensando grande nesse sentido, não adianta... Então, por exemplo, um dos problemas
de mexer com o dinheiro público. Não é que a gente não quer mexer com o dinheiro público, é que é muito complicado você mexer com o dinheiro público hoje, né? É muito complicado as amarras, né? As concessões que você tem que abrir. E quando a gente fala de mercado um pouco mais liberal, um mercado mais aberto, nós estamos falando de tem o business nisso aí, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima disso, mas a gente estando lá, a gente vai lutar e vai garantir, né, que a diversidade é fundamental para o desenvolvimento econômico, né? Não estou falando só do lado moral, do lado histórico, mas econômico. A gente tem, nessa primeira fase, 400 empregados diretos, 400 pessoas contratadas. Caramba. Então, emprego e renda, é muita gente envolvida. A terceira coisa é que tem muitos talentos espalhados. A gente pode reunir nesse lugar os talentos, né? As pessoas que realmente estão fora da curva, que não tiveram oportunidade alguma. Dá acesso, então, né? a gente vai ter acesso. A gente tem que fazer, essa é a nossa parte, né? Que a gente tem que fazer. Essa lição de casa, hoje, pensando contemporaneamente, né? Com pessoas inteligentes e tudo, a gente tem que fazer esse trabalho. E, Luiz, né? dentro desse seu ponto de vista aí, alinhado com o modo de pensar daqueles fotógrafos pela democracia, isso é uma resistência, não deixa de ser uma resistência, né? Não eu acho que tem várias maneiras de você resistir. Um é ficar na trincheira, dando tiro para todo lado. E o outro é infantaria, né? Que você tem que ir para o fronte. Eu acho que a democracia não é uma coisa pronta, ela tem que ser elaborada gradativamente com o tempo. Quando a gente Não vê é essas perfeito. desigualdades, quando a gente vê essas desigualdades, a gente vê esse abismo social, a gente não pode dizer que o Brasil é um país totalmente democrático. Ele é um país buscando se democratizar, né? Está buscando a democracia, porque enquanto tiver abismo social, não temos uma democracia Não temos plena, democracia. né? Não temos democracia. Enquanto não resolver todo esse processo, você vê que tem países mais antigos que a gente e ainda não resolveram essa coisa. Volta ao tempo de um outro jeito. E o racismo é uma coisa que ele muda de roupa, entendeu? E volta e meia ele muda, vem com uma outra roupa, traz alguns atrativos, relembra, acorda algumas coisas. Sim. Que são doenças civilizatórias. Eu coloco como patologia civilizatória, sabe? É uma doença. Agora, é uma doença com um propósito. Os caras não estão de brincadeira. E a gente, para lutar contra esses caras, é só com inteligência mesmo, educação. Sim. E a gente ir para o fronte, quando você sentir que está preparado. Eu estou preparado para a infantaria. Já passei por tantas coisas, tantas dificuldades, mas também com muitas coisas que foram realizadas. Né? A Feira Preta, por exemplo, há 16 anos que eu estou como gestor, um dos gestores da feira, e ela se tornou, ela abriu, escancarou, né, a janela dessa independência no empreendedorismo. Não é só você construir consumidores, mas você construir o processo mesmo de econômico, de você equalizar. Eu posso fazer isso, e agora, aonde eu escolho isso, de que maneira eu apresento isso, como é que eu faço isso? Isso obrigou a gente a criar escolas meio independentes. Eu te mandei aí algumas imagens de trabalhos de mostrar que é possível para essas pessoas, né? Principalmente o pessoal muito jovem, assim. E a gente vem trabalhando com eles, fazendo mentorias, né? Com esses grupos,
E isso está mudando a cara, né? A gente já vê reflexos disso nas eleições municipais. Espero que a gente tenha muitos reflexos positivos quando mudar o governo, tanto federal como estadual, mas a gente fazendo nosso papel de sociedade civil, sabe? Eu tenho o maior prazer de ser independente, cara. Não tem preço para isso, né? Não tem preço. Ser independente é uma... Agora, para se manter independente, é uma ciência. É um desafio, né? Não posso achar que a solução está ali. A gente tem que colocar todo um monte de expertise para poder fazer uma avaliação correta para reduzir riscos. Então, eu acho que esse é o nosso propósito aí, né, nessa fase. Ô, Luiz, e agora que nós estamos já praticamente encerrando aqui a nossa conversa, eu queria aproveitar para deixar registrado aqui um parabéns. Um parabéns para o seu maior fã, que ia lá tirar as fotinhas lá com a Speedgraph, que fazia as fotos lá. E você me contou, né, que você tinha um fã, que é o seu pai. E hoje, com certeza, com tanto caminho que você percorreu e sempre dentro da trilha que você queria alcançar, tal, dos obstáculos que você passou, que a gente sabe que não é fácil na infância, se firmar, entrar como fotógrafo num grande jornal, enfrentar todas aquelas barreiras, tentar mostrar que a foto de um negro na capa de uma revista, de um jornal, tem peso, é necessário, né? E a luta continua, né? E espero que a gente continue aí juntos nessa caminhada pela vida aí. Estamos juntos. E estou te desejando. O que a pandemia trouxe é justamente isso, de aproximar muito das pessoas, e principalmente as pessoas que a gente gosta muito. Que a gente achava, não, um dia eu ligo, um dia eu falo. Não, agora tem que ligar, pegar o telefone, ligar e fazer, entendeu? E resolver. Sabe? Tem muita gente bacana que a gente passou pelo meio do caminho, a gente tem que resgatar. Acho que essa é a lição lição possível, uma possível leitura dessa pandemia, que é muito triste, a quantidade de mortes e de pessoas queridas que já foram por causa disso. Mas a gente também é um alerta que a gente precisa se aproximar das pessoas, porque o tempo é finito, totalmente finito, e o nosso tempo é caro. Então... E a gente tem uma grande vantagem nisso tudo, né? Que sempre quando a gente encontra alguém, tira uma foto, né? Sim. Vamos fazer uma foto aqui, peraí. Exatamente, não tem como. Tem que fazer uma live. Luiz, legal, querido. Eu te agradeço aí pelo papo, pelo aprendizado. Imagina. Né? Saber desse seu projeto aí, que se Deus quiser, logo, logo vamos estar vendo aí o lançamento, a inauguração, com tudo que você planejou. E que Deus te ilumine, te proteja. Obrigado, querido. Obrigado. Estamos juntos. Você sabe, Conceição, já te falei, fico rasgando cedo aqui, mas é importante. Né? Você é um querido, não só de mim, eu sei que sabe, de uma gama enorme de pessoas que adoram você. Você sempre dá uma coisa assim de dar uma animada nas histórias, né? Por mais difícil que fosse, né? As madrugadas e tal, você sempre manteve o humor assim vivo, sabe? Isso é muito importante. Mas sabe qual é o segredo? Não vai contar para ninguém, hein? Eu tenho 2 segredos. Eu tenho só 2 segredos, não conta para ninguém. Um segredo é o seguinte: o escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. Sim. E o outro segredo é que eu sou corintiano. Então tá. Não tem como, cara. Não tem como dar errado.
Ô, Ô, legal, Luiz, querido. ó, Muito obrigado, viu? um beijo no seu coração. E Beijo para quem, e você quem vai ficar também. feliz Tamo junto. quem vai ficar feliz de ver você vai ser o Jorge Araújo. Ah, eu mando um beijão para ele. Puta, ele é um querido, me ajudou muito, É o muito, mestre, né? muito, O muito. nosso mestre. Não tem como pagar. É É, impagável. é isso aí. Luiz, Tá ó, bom? um beijão no seu coração. Beijão, querido. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.